Em um vale antigo, cercado por montanhas secas e silenciosas, dois grandes exércitos estavam parados frente a frente, esperando que alguém tivesse coragem suficiente para começar a batalha. Todos os dias, no meio daquele silêncio pesado, um guerreiro gigante saía do meio dos filisteus e caminhava sozinho até o centro do vale para lançar seu desafio. O nome daquele homem era Golias, e só de vê-lo avançando com sua armadura pesada, até os soldados mais experientes sentiam um medo tomar conta do coração. Durante 40 dias seguidos, o desafio ecoou pelo vale, e ninguém teve coragem de sair das fileiras para enfrentar aquele gigante sozinho. Bem longe dali, sem saber do que estava acontecendo, um jovem pastor cuidava de suas ovelhas com tranquilidade, vivendo um dia comum como tantos outros. O nome daquele jovem era Davi, e ele nunca tinha lutado em uma guerra, mas carregava dentro de si uma confiança que ninguém conseguia explicar. Certo dia, seu pai pediu que ele levasse comida para seus irmãos mais velhos, que estavam servindo no exército de Israel naquele confronto. Sem imaginar o que estava prestes a acontecer, Davi pegou os mantimentos e começou a caminhar em direção ao vale onde o exército estava acampado. Assim que chegou ao acampamento, ele ouviu um grito forte ecoando entre as montanhas, um grito que fazia todos ficarem em silêncio. Os soldados começaram a recuar novamente, mas Davi ficou parado, olhando para o vale como se não entendesse por que todos estavam com tanto medo. Ele perguntou aos homens ao redor por que ninguém aceitava o desafio daquele gigante que zombava de todo o exército todos os dias. Eles responderam que Golias era forte demais, alto demais, experiente demais, e que lutar contra ele era o mesmo que aceitar a própria morte. Mas Davi não enxergava o gigante do mesmo jeito, porque ele acreditava que a verdadeira força não vinha do tamanho, mas da fé. Então, para surpresa de todos, ele disse que iria enfrentar Golias, mesmo sendo apenas um pastor que nunca tinha usado uma armadura. A notícia chegou até o rei Saul, que chamou o jovem e olhou para ele sem acreditar que alguém tão pequeno queria lutar contra o gigante. Davi contou que, enquanto cuidava das ovelhas, já tinha enfrentado leões e ursos para proteger o rebanho e que nunca tinha fugido de uma luta. Ele disse ao rei que a mesma força que o tinha salvado antes continuaria com ele naquele dia, mesmo diante de um gigante. Mesmo sem acreditar completamente, o rei decidiu permitir que o jovem fosse para a batalha, porque ninguém mais tinha coragem de ir. Tentaram vestir Davi com uma armadura pesada de guerra, mas o peso era tão grande que ele mal conseguia dar alguns passos. Então ele tirou a armadura, pegou apenas sua funda simples e decidiu lutar do jeito que sempre tinha lutado no campo. Antes de descer para o vale, ele passou pelo rio, escolheu 5 pedras lisas e segurou cada uma como se já soubesse o que iria acontecer. Quando Golias viu aquele jovem se aproximando sem armadura, começou a rir alto, como se a luta já estivesse decidida. Para o gigante, aquilo não era uma batalha, era apenas o momento em que mais um inimigo iria cair diante dele. Mas Davi continuou andando sozinho pelo vale enorme, e quanto mais ele avançava, menor parecia diante daquele gigante. Ele colocou a pedra na funda, respirou fundo, e por um instante tudo ao redor pareceu ficar completamente em silêncio. Os dois ficaram frente a frente no centro do vale, enquanto os exércitos observavam sem se mover, esperando o que iria acontecer. Davi começou a girar a funda com força, cada volta mais rápida que a outra, como se todo o medo tivesse desaparecido. A pedra saiu cortando o ar em alta velocidade, voando direto na direção do gigante que nem tentou se desviar. O impacto foi direto na testa de Golias, e por um segundo parecia impossível acreditar no que tinha acabado de acontecer. O gigante ficou parado, perdeu o equilíbrio e caiu no chão com tanta força que o vale inteiro pareceu tremer. Um silêncio tomou conta do campo de batalha, porque ninguém conseguia acreditar que o gigante tinha sido derrotado. Os soldados olhavam uns para os outros sem entender, tentando aceitar que aquilo tinha acontecido de verdade. O gigante que ninguém conseguia vencer estava caído no chão, e ao lado dele estava apenas um jovem pastor com uma funda. Naquele dia, todos entenderam que a coragem não depende do tamanho do inimigo, mas da força que existe dentro de quem enfrenta. Porque às vezes é a fé que faz alguém dar um passo à frente, quando todos os outros já decidiram fugir. E foi assim que naquele dia, um simples pastor mudou o destino de uma nação inteira e entrou para a história para sempre.